O Coffee Break com Birol CIO está hoje com Joana Teixeira, é responsável do Digital Learning da Segoc, a Segoc que opera em Portugal há 60 anos na área da formação e na área da formação tecnológica. Olá Joana, muito bom dia, muito obrigado por despender o seu tempo para podermos conversar um bocadinho sobre esta área tão importante nesta fase da transformação digital. E eu começaria exatamente por uma pergunta que me aguça muito a curiosidade, que é, até aqui havia uma opinião generalizada relativamente à formação à distância e ao e-learning, que as pessoas tinham que quase que obrigava as empresas a fazerem sessões presenciais, ao contrário de outros países com maior dimensão em que as pessoas vão se habituando ao e-learning e à qualidade. Portugal teve sempre assim, os portugueses tiveram, não só os portugueses, a Espanha a mesma coisa, assim, algumas reticências. A pandemia veio mudar tudo. Como é que foi esta reação, ou seja, tanto da parte dos formandos como da parte das empresas? Foi uma aceitação quase como que obrigatória ou compreenderam que de facto era algo que acrescentava? João, antes de mais, obrigada pelo convite. É um prazer enorme começar amanhã na vossa companhia. De facto, os últimos 2 anos foram tremendamente desafiantes no que ao digital diz respeito. Se o passado trouxe ao digital uma conotação negativa, aquilo que nós assistimos com o aparecimento da pandemia foi a um acelerar do processo de transformação digital, que inevitavelmente teve um impacto direto na forma como nós aprendemos e como nós desenvolvemos competências. O digital faz hoje parte inequívoca da experiência formativa. Deixou de ser hoje uma solução de recurso para responder às vicissitudes de uma pandemia ou à necessidade de reduzir custos, que era muitas vezes aquilo que justificava o investimento das empresas neste tipo de soluções, e é atualmente uma porta para novas possibilidades e oportunidades de inovação na área da formação. Eu diria que o digital encontrou finalmente um espaço consolidado na área do desenvolvimento de competências. Portanto, as empresas e as pessoas olham hoje para a formação digital, para o tradicionalmente designado de e-learning de uma forma completamente diferente. Conseguem compreender o valor acrescentado que este tipo de modalidade formativa traz para o percurso de desenvolvimento de competências. Nós na Segoc, aquilo que temos procurado nos últimos anos e naturalmente apostado muitíssimo agora no arranque do ano de 2022, passa pelo desenvolvimento de soluções multiformatos, multi-experiências, soluções que permitam aos nossos participantes, às pessoas que trabalham connosco, combinar diferentes tipos de recursos digitais, diferentes ativos, e no passado aquilo que era a história do e-learning estava sempre muito ligada com módulos morosos que tornavam a experiência de aprendizagem muito monótona. Hoje encontramos uma panóplia de recursos completamente diferente, pensada para objetivos muito concretos em contexto de desenvolvimento de competências. Encontramos combinações de vídeos, filmes, elementos de microlearning que permitem aos formandos absorver pequenas doses de conhecimento. Portanto, falamos essencialmente de formatos muito adaptados àquilo que é o nosso novo estilo de vida, um estilo de vida em que tudo tem que estar integrado, em que temos as nossas esferas de vida todas muito próximas umas das outras. Procuramos também para a formação trazer, e hoje mais do que nunca, novos ingredientes do ponto de vista da tecnologia. Tecnologias ao nível da formação até pouco usuais à data de hoje. E essencialmente, porque isto é algo que nos preocupa muitíssimo, novas formas de humanizar a experiência, novas formas de envolver as emoções no processo de desenvolvimento de competências e metodologias também que ajudem a desafiar o mindset das pessoas, a sua forma de aprender, a sua forma de trabalhar. Temos, com base nestas premissas e naquilo que sentimos ser uma forte procura por parte do mercado,
nos últimos meses, renovado aquilo que é a nossa oferta de percursos. Procuramos percursos de desenvolvimento, de formação, assentes numa abordagem que permite ao formando uma total personalização do seu processo de aprendizagem. Uma personalização que é feita, no fundo, tendo como premissa de base aquilo que são as minhas necessidades efetivas no meu dia-a-dia, os problemas que eu procuro resolver, as respostas que eu tenho que encontrar para conseguir os resultados que eu quero alcançar. São também programas muito orientados, naturalmente, para aquela que é a preocupação da formação. Resultados e transferência desses mesmos conhecimentos para o dia-a-dia das pessoas. Procuramos também apostar muitíssimo neste arranque de 2022 em experiências de formação imersivas, gamificadas, que combinem ferramentas digitais com metodologias pedagógicas de última geração. Programas que testem os limites de cada um, que nos convidem a sair da nossa zona de conforto e, acima de tudo, que desafiem os nossos paradigmas e as nossas crenças de atuação. Que tecnologias são essas? Peço desculpa interromper, porque eu gostava de lhe perguntar, quando fala em inovação e a relação de algumas novas tecnologias ou algumas novas formas de abordar as tecnologias, que tecnologias são essas? O que é que veio destas novas tendências, como a inteligência artificial, a blockchain? O que é que foi aproveitado pela SEGOC e o que é que estão a fazer exatamente com essas tecnologias para inovar, conforme diz? Muito bem, João. Então, aquilo que nós temos procurado fazer no momento em que nós assistimos ao ressurgimento do formato presencial, porque aquilo que começamos a acreditar cada vez mais é que, ainda que todos os formatos tenham o seu lugar, todos os formatos de formação tenham o seu lugar no futuro, tanto o presencial, o híbrido, totalmente à distância, e fazer previsões sobre o futuro nesta área também acarreta alguns riscos, porque as possibilidades são imensas, e aquilo que é um dado adquirido hoje com a evolução da tecnologia amanhã pode ganhar aqui contornos um pouco diferentes. Nós acreditamos que o amanhã vem popularizar os modelos de aprendizagem em formato híbrido, ou seja, acreditamos que vamos assistir a uma simbiose entre o formato presencial e o formato digital, que vem exigir ao formador um conjunto de novas skills, vem exigir também uma tremenda capacidade de utilizar estratégias que eliminem o distanciamento das pessoas que estão a interagir em diferentes contextos. Vamos passar a ter pessoas em presencial e vamos passar a ter pessoas em formato digital. Vai ser preciso usarmos ferramentas para trabalhar uma maior conexão entre essas pessoas. E no que diz respeito à tecnologia propriamente dita, porque nós acreditamos sempre que a tecnologia é um recurso e não um fim em si, hoje é imperativo trazer para a formação experiências de realidade virtual, realidade aumentada e a própria inteligência artificial como aliados do desenvolvimento de competências. E, no fundo, esta tem sido, do ponto de vista da tecnologia, a aposta da SEGOC. Procurar naquilo que são tecnologias menos convencionais em contexto de formação, trazê-las para elas serem facilitadoras daquilo que é a nossa missão, que é transformar as competências das pessoas em performance, sem nunca descurar uma questão que é extremamente importante para aquilo que consideramos inclusive que é determinante para o sucesso daquilo que nós fazemos. Ainda que a tecnologia seja fundamental nos dias que correm, é importante trazermos para a formação novas formas de envolver as emoções e de humanizar esta experiência formativa. Portanto, aqui o elemento humano é extremamente importante para o sucesso destes nossos programas de formação. A figura do tutor, a figura do coach, a figura do mentor, a figura dos pares são determinantes para aquilo que nós consideramos ser o fim, em última instância, da formação.
Bem, Ana, muito obrigado. Uma questão que lhe quero colocar também, e gostaria de falar consigo, tem a ver com esta questão do momento, não é? O grande problema que as empresas estão a ultrapassar com esta transformação digital prende-se com a contratação de quadros, contratação de talentos, reconversão de alguns talentos. Em primeiro lugar, eu queria que me desse um olhar seu, do ponto de vista de como é que as empresas estão a lidar com tudo isto. A mim parece-me que existe algum desespero e eventualmente até alguma desistência por parte de algumas empresas em adotar determinadas tecnologias ou determinados processos, porque no fundo estamos a falar de alterar processos, porque não encontram quem os faça. E em segundo lugar, como é que vocês estão a olhar para isso e que soluções têm para ajudar as empresas nesta empreitada que não é só em Portugal, é praticamente em todo o mundo, toda a gente se queixa de facto, mesmo aqueles que têm educação a um nível superior e com muita gente nos países estão com dificuldade de reconverter carreiras e de ter talento. Como é que vocês estão a ajudar as empresas e como é que está o mercado em Portugal? Ok, então, a gestão de talento é e sempre foi um dos maiores desafios na área dos recursos humanos. Portanto, aquilo que são os desafios hoje são diferentes daquilo que eram os desafios no passado. Aquilo que eu acredito é que com a recuperação pós-pandémica e com a consolidação da era digital, é importante desenvolvermos, no que diz respeito à área da gestão de talento, novas formas de recrutar, desenvolver, motivar e reter esse próprio talento. Mais do que, se quiseres, vão apostar em novas tecnologias e na digitalização dos processos. Claro que nós precisamos da tecnologia e ela está disponível, mas a tecnologia tem que ser vista como um recurso para potenciar o meu desempenho, para potenciar o meu negócio, para potenciar as soluções que desenvolvemos. Pensando, por um lado, naquilo que é a atividade da SEGOC, e aqui o que nós fazemos é apoiar as empresas no desenvolvimento dos seus talentos, e por outro lado também no meu próprio papel dentro da empresa, porque à semelhança daquilo que disse João, também eu na minha área encontro uma forte necessidade de atrair os melhores profissionais com conhecimentos digitais, e a área onde eu trabalho em concreto é uma área cuja oferta de emprego é muito superior à procura, portanto estamos com muita dificuldade em encontrar aquilo que são as skills técnicas para operar no nosso mercado de atividade. Aquilo que eu sinto ao nível do desenvolvimento do talento no mercado empresarial em Portugal é que existe uma forte aposta na tecnologia. Nós vemos as empresas, no que diz respeito ao desenvolvimento, propriamente dito, do talento, a apostar na aquisição, na compra de plataformas próprias de gestão de processos de aprendizagem, em LMS. Claro que esta aposta, este investimento, permite às empresas alguma autonomia no alinhamento dos seus programas e na gestão daquilo que é o desenvolvimento do seu talento e naquilo que a formação pode fazer por esse mesmo desenvolvimento. Vemos as empresas a apostarem muito nestes formatos híbridos, que eu há pouco falava, de desenvolvimento de competências, a adquirirem conteúdos digitais já desenvolvidos, bibliotecas de recursos já desenvolvidas para que possam ser consumidas pelos seus colaboradores de forma autónoma. Portanto, há aqui uma preocupação já também da empresa em respeitar esta autonomia que hoje o novo perfil de learners necessita, muito fruto daquilo que foram as experiências pelas quais passámos ao longo dos últimos 2 anos. E vemos também ainda uma grande aposta na conversão de conteúdos próprios no digital. Mas relativamente a esta questão, aquilo que me parece importante reforçar hoje mais do que nunca é que para que se possa efetivamente promover o desenvolvimento do talento, o investimento das empresas, e principalmente no que diz respeito à formação, não deve ser só feito em plataformas e na digitalização dos conteúdos, mas também na preparação das pessoas e das equipas para estes novos modelos de aprendizagem, porque há aqui uma série de exigências, com todas as alterações pelas quais passamos nos últimos anos, que não existiam, e exigências essas às quais nós temos que nos adaptar e que temos que redefinir estratégias, repensar aquilo que fazíamos até à data, que é obsoleto e eliminar, e perceber o que é que neste novo paradigma de atuação faz sentido e nos permite atingir os resultados que pretendemos. Não podemos continuar a achar, principalmente no que a formação diz respeito e à formação digital, que a formação digital pode ser feita ao fim de semana.
ou pode ser feita em horário pós-laboral. Temos que integrar efetivamente o digital learning naquilo que é o nosso dia a dia. No que diz respeito ao atrair os melhores profissionais, nós próprios temos tido essa dificuldade. E neste caso em particular falo-vos naturalmente daquilo que tem sido a aposta da Segok e que tem trazido os frutos que procuramos. Temos começado sempre por procurar o talento dentro da própria Segok, por perceber aquilo que são os mindsets das pessoas, o mindset digital, a forma como as pessoas que nós temos in-house lidam com a tecnologia. Desta forma criamos oportunidades, por um lado, para as pessoas crescerem dentro da própria empresa e conseguimos minimizar o impacto que este problema da escassez de talento tem na área da tecnologia e no nosso negócio em particular. Quando não encontramos in-house aquilo que pretendemos, temos que ir ao mercado, e o mercado hoje é cada vez mais transparente, portanto é facílimo nós conseguirmos identificar um ou outro potencial candidato para aquilo que nós ambicionamos que seja o perfil das pessoas que contratamos, mas mais do que atualmente procurarmos o know-how técnico, ou seja, o saber fazer que é exigido a alguém que vem trabalhar no desenvolvimento de soluções de aprendizagem digital, que vem gerir um LMS, procuramos profissionais com mindset digital. Ou seja, começamos por perceber muito bem como é que as pessoas se relacionam com a tecnologia, como é que as pessoas usam a tecnologia para potenciar aquilo que elas fazem, para potenciar soluções que possam vir a desenvolver, negócios nos quais possam vir a trabalhar. E na sequência desta análise, aí sim, começamos a trabalhar com estas pessoas no sentido de desenvolver skills técnicas que são necessárias para o sucesso da nossa atividade. E a reconversão de quadros? As empresas procuram-vos muito para isso ou ainda não começaram a pensar nessa possibilidade de pegar num funcionário talentoso e reconvertê-lo para uma área mais digital? Atualmente não, atualmente a procura tem sido, e o apoio que as empresas em Portugal procuram na Segok, não vou generalizar, atenção, é muito para desenvolvimento de competências muito específicas, já identificadas e não propriamente na reconversão daquilo que é o potencial de pessoas que elas identificam. E no que à minha área diz respeito, estamos a falar de uma área que pensa a inovação, que pensa soluções muitas vezes de suporte ao processo de desenvolvimento de competências, a procura é atualmente muito da tecnologia. O que é que a tecnologia pode fazer por nós? E não propriamente o que é que nós temos que fazer, e a tecnologia pode ser uma facilitadora desse movimento e desse processo. Muito bem, Joana, muito obrigado por ter despendido o seu tempo para conversarmos sobre estes temas que são sempre importantes para que as empresas possam estar atentas ao que é informação em contexto digital. Até uma próxima oportunidade, devemos falar mais vezes.